Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãs. Podeis sentar. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 13. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A presença de Jesus já está aqui nesse lugar. E quem é espiritual, fique ligado no céu. Preste bem a atenção, porque o Mestre já está se movendo nesse lugar. Levítico está bem no começo aí do Antigo Testamento, capítulo de número 13. O capítulo 13, o capítulo 14, eles vão falar sobre leis. E essa lei é a lei acerca da lepra. E eu vou ler apenas alguns versículos. Capítulo 13, verso 2 de Levítico 13. O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, pústula, empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, declarará por imundo. Mas se a empola na pele ou de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. Apóstema é, e lavará os seus vestidos e será limpo. Muito bem. Versículo de número 45. Também os vestidos do leproso em que está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Capítulo 14, verso 1 em diante diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso do dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, o sacerdote ordenará por aquele que houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave e um vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o carmesim, o hisope, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos e rapará todo o seu pelo, se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial,
porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Verso 32. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para sua purificação. Vire a página aí e veja o verso 37 do capítulo 14. E vendo a praga, agora é a lei acerca da praga na casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, cerrará a casa por 7 dias. Verso 41. Fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade em um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Verso 45. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará os seus vestidos, e o que comer em tal casa lavará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa, se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Verso 57. Para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amém? Então nós vemos aqui nesse texto sagrado, lepra na cabeça, lepra nos pés, lepra no corpo, lepra nos vestidos, lepra na casa, lepra dentro, lepra fora. E uma situação muito triste. E quem declara a situação dessa casa ou dessas vidas é o sacerdote. Aqui na nossa cidade, como em outras cidades, há um órgão chamado vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela vai na casa e ela tem observar alguns detalhes da casa, se a casa está contaminada, se a casa está insalubre, se a casa está em condições de ser novamente habitada ou não. Haja visto que para habitar numa casa, teoricamente é necessário de uma carta laudo chamada carta habitis. Em um caso de enfermidade, num caso de lepra, essa casa ela é examinada e atestada pelos técnicos que a casa está limpa e está em condição de ser habitada. A vigilância sanitária faz esse trabalho e tem um engenheiro responsável por isso. Na época, amados irmãos, o responsável por isso era o sacerdote. Os capítulos são longos e o nosso tempo é curto, mas mostra também que após ter declarado, ele tinha que usar um pano sobre o seu beiço superior, a Bíblia diz, e mais aqui ainda no texto mostra alguns casos que tem que raspar a parte superior da cabeça até um trecho para o sacerdote observar como estava a profundidade daquela enfermidade. Nós vemos aqui então pessoas condenadas, discriminadas, e elas tinham que, por sua obrigação, algumas, segundo o verso 45, as suas casas eram totalmente destruídas. Alguns casos elas não tinham condição, todo esse entulho tinha que levar para fora da cidade e deveria ser colocado num local totalmente insalubre, num lugar que não exercesse contaminação, porque a lepra ela era contagiosa, contaminante, totalmente insalubre. E quando tinha retorno, por exemplo, entrava numa casa e tinha lepra nas paredes, então a ordem era delaminar as paredes, tirar o reboco e rebocar tudo novamente, esperar 7 dias, e aí observava se a lepra iria verter novamente ou não. E aí tem um trabalho da cal adubada, de outros produtos que eles usavam na época, para poder conter e purificar tudo isso.
E o que acontece? O sacerdote fazia nova vistoria e se tivesse tudo ok, ele liberava aquela casa para se habitar. Haja visto que havia algumas pessoas que também entravam em casas que tinham lepra na parede e se contaminavam, também tinham que ficar separadas em observação para ver se não tinham sido contagiadas ou contaminadas. Isso é para as irmãs e os irmãos terem um pouco de noção básica de onde nós vamos entrar nessa noite. Queridos irmãos, nós temos que tomar alguns certos cuidados com algumas coisas que nós enfrentamos no dia a dia. E através da palavra de Deus a gente começa a aprender certas coisas e o Espírito Santo ele quer ensinar vocês algumas coisas. Vamos entrar em Lucas, no capítulo de número 17. No versículo de número 11. Lucas 17, versículo de número 11. Observe a palavra de Deus. No verso de número 11 do capítulo 17 de Lucas. Que aconteceu que indo ele a Jerusalém. Jesus estava indo. Marque bem isso daí. Jesus estava indo a Jerusalém. Se ele estava indo a Jerusalém, ele estava saindo da parte de baixo e indo para a parte de cima. Ele estava numa rota de subida. E olha o que aconteceu. Ele tinha que passar pelo meio de Samaria e da Galileia. Era essa rota que Jesus ele vinha caminhando. Quando chega no verso 12, a Bíblia diz que ele entra numa certa aldeia. E a palavra de Deus diz que quando ele chega nessa certa aldeia, na entrada desta aldeia, uns homens saíram ao seu encontro e estes homens eram 10 leprosos, os quais pararam de longe. A Bíblia diz que eles levantaram a voz e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí, em Lucas capítulo 17, versículo de número 11, nós vamos falar alguma coisa nessa noite. A palavra do Senhor diz que no caminho da ida, e aqui nós já temos algum tipo de revelação, sempre no caminho da nossa ida, vai determinar algumas coisas que nós vamos encontrar por esse caminho. Primeira coisa, o objetivo que está dentro do nosso coração, na ida. As observações que nós fazemos dentro de nós mesmos, na ida. Quando você vai fazer uma viagem, seja daqui para São Paulo, daqui para Curitiba, daqui para qualquer outro lugar, você pode observar que parece que na ida a viagem fica mais longa. Você pode observar que quando é na volta, parece que você chega mais rápido. A quilometragem é a mesma, a distância é a mesma, mesmo tendo serra, mesmo sendo planície, não importa. O caminho da ida, ele nos traz assim, aquele anseio de uma surpresa, de algo que está nos reservando. Ou vai encontrar a família, ou vai encontrar um irmão, ou vai encontrar um ente querido morto, ou vai encontrar uma cena lá no hospital, ou vai fazer qualquer coisa nessa viagem que você está indo. O caminho de toda a ida, ele revela surpresas. Às vezes surpresas agradáveis e às vezes surpresas desagradáveis. E muitas vezes na ida de uma determinada viagem, acontecem algumas coisas, mas você dentro do seu coração, quando você sai de casa para ir a qualquer lugar, seja o supermercado, seja o seu trabalho, seja o seu dia a dia, você já sai com algumas coisas em mente. Você já sai com algumas coisas dentro do seu coração, você já sai com alguma expectativa do que vai acontecer. Há mulheres que olham para o céu e vê se o tempo está nublado, ela vai preparar uma sombrinha já. O homem é difícil olhar esses detalhes, mas a mulher, como ela é mais charmosa, mais dedicada, pensa no cabelo, né? Pensa em outros detalhes, né?
Então ela já dá uma olhada assim no céu, se ela se sente desconfiada ou insegura, ela vai separar lá um guarda-chuva, uma sombrinha, alguma coisa. Ela observa também a temperatura climática, ela vai observar se ela deve ir com casaco, se ela deve ir sem casaco, que tipo de roupa que ela deve usar, todos esses detalhes que só as mulheres sabem realmente como que é isso. Jesus está chegando naquele lugar e ele tinha que passar por esse cenário, e o Senhor tinha os seus propósitos, sabedor que estava próximo à sua morte, sabedor que ele ia ter que enfrentar novamente aquele caminho de uma forma diferente. E agora a palavra de Deus diz que quando ele chega nessa determinada aldeia, para os irmãos entenderem, as cidades, na sua grande maioria, elas eram cercadas por pedras, por muralhas, e as pessoas lá na porta tinham um porteiro, e algumas cidades, devido ao horário, tinha algo chamado de agulha. Agulha era uma porta menor, era uma porta onde, quando chegava um determinado horário, ficava um porteiro específico por questões de guerra. O camelo ou o dromedário, ele tinha que passar agachado, muitas vezes tinha que retirar a carga, era examinado, era como se fosse uma barreira da Polícia Federal. Tinha que parar, examinar, saber quem está entrando, e a ordem era ninguém sair da cidade. Era um toque de recolher. Mas Jesus está chegando nesse lugar também, onde também tem uma delimitação, onde tem um cerco, onde tem uma porta. E a irmã leu aqui nessa noite sobre Jesus na porta, né? Jesus, em João 10, o Senhor na porta. Olha o que acontece, irmãos, quando o Senhor chega naquele lugar, a Bíblia diz que saíram ao encontro esses 10 homens, e diz a condição deles que eles eram leprosos, e por causa da lei eles deveriam parar ao longe. Só que para acontecer isso aqui, do verso 12 ao verso 13, quando eles levantam a sua voz, algo muito forte precisa acontecer. Esses homens aqui, como declarado na lei, eles já estavam discriminados, faltando pedaço do corpo, cheirando muito mal, a roupa tinha que ser totalmente rasgada, era uma vergonha, eles não podiam ficar juntos com a sociedade, eles tinham que ficar lá do lado de fora, eles tinham que usar aquele tecido na boca, e para falar nesse exato momento, para ser bem sincero a vocês, muitos já estavam, quem sabe, com os pulmões debilitados, várias partes do corpo debilitado, e para levantar a voz, para fazer um clamor, seja para quem fosse, seria muito difícil. Eu quero parar aqui nesse momento e falar com pessoas que estão aqui nessa noite, que não têm mais força de clamar. Pessoas que estão enfrentando situações que clamam, clamam, clamam e parece que não tem resposta. Pessoas que já reuniram todas as suas forças, as suas lágrimas, e parece que é o último momento e parece que não há ninguém que escute o seu clamor. Há momentos nas orações que as pessoas só gemem com gemidos inexprimíveis, e o Senhor, ele traduz toda essa linguagem. O Senhor observa todo o DNA da sua lágrima, ele sabe que é sua e que não é mais de ninguém, ele sabe intimamente o conteúdo de cada voz, o conteúdo de cada necessidade, e ele realmente conhece você. Mas chega um momento da vida que parece que você foi esquecido pela cidade, você foi esquecido pelos amigos, foi esquecido até mesmo pelos irmãos, foi esquecido pela igreja, foi esquecido lá na empresa, ou perdeu o emprego, ou está numa necessidade tremenda, falta alguma coisa, não tem com quem falar, não tem com quem se comunicar. E a pior das coisas, irmãos, é quando eu não posso falar aquilo que eu estou passando. Quando eu não posso declarar aquilo que eu estou enfrentando. E na obra missionária, muitas vezes, o missionário tem que estar sempre sorrindo. O missionário tem que estar sempre alegre. Mas só Deus sabe o que muitas vezes ele está enfrentando. No meio de uma nação estrangeira, no meio de um povo diferente, no meio de uma cidade diferente, no meio de uma cultura diferente, no meio de uma linguagem diferente.
Por que você está falando isso, pastor? Porque o homem que voltou para agradecer a Jesus, ele era um estrangeiro. Então a cultura de um local para outro local é totalmente diferente. A roupa de um samaritano ela era diferente da roupa de um judeu. No porte, na cor, em diversos fatos. E quando chega nesse momento, há uma única coisa que une as nações, que une as pessoas. Nesse sentido, é a lepra. E quando a lepra chega, não adianta dizer, olha, esse aqui é santista e esse é corintiano. Esse aqui é do Maranhão e esse aqui é do Chuí ou do Iapoque. Não adianta dizer que aquele é da Argentina ou é de outro. Não. Quando chega esse momento, eles vão para o mesmo lugar, para a mesma situação, para o mesmo confronto, para o mesmo enfrentamento. Apocalipse 20, no verso 15, diz que aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, seriam lançados e serão lançados no lago de fogo, chofre, que é o inferno, a segunda morte ali. E toda besta, todos vão estar ali reunidos e essas pessoas serão lançadas que não tiverem seu nome escrito no livro da vida. E agora a lepra, ela une essas pessoas, nacionais e estrangeiros. E cada um com a sua cultura, e agora eles são lançados do lado de fora da cidade. E às vezes você, como servo do Senhor, como serva de Deus, enfrenta situações que você muitas vezes se sente nesse estado aqui, não estando leprosa, mas sentindo que parece que está leprosa. Ninguém te liga, ninguém fala contigo, ninguém dá um alô, ninguém pergunta como você está. Ninguém dá a mínima para você. E você se sente aquele vazio, aquele bloqueio no interior. Ainda que alguém te ligue, ainda que alguém te procure, aquilo não te satisfaz. Esses homens, para comer, eles comiam o que jogavam de longe, à distância. Eles comiam muitas vezes comida azeda, lixo, era o que jogavam para eles. Eles eram a escória da sociedade. A palavra de Deus diz que agora o Senhor vem se aproximando. E é maravilhoso quando Jesus vem se aproximando. É glorioso quando a presença do Senhor, ela vai chegando. É extraordinário quando nós começamos a sentir aquele arrepio no coração. Parece que o vento vem soprando de uma forma diferente. Parece que o som vem de outra maneira. Lá vem ele se aproximando. Lá vem ele chegando perto de você. E você sente o mover do vestido da orla do Senhor Jesus. Aquela brisa suave. O ambiente vai mudando. O Espírito Santo ele vai aquecendo. Ele vai se chegando. Ele vai aproximando. Ainda que você esteja do lado de fora da cidade, lá longe, já vem Jesus, e ele vem chegando, ele vem se aproximando, e aqueles homens já estão agora ansiosos, procurando reunir as forças para dar, quem sabe, o seu último clamor. A presença de Jesus está chegando aí pertinho da tua vida. A presença de Jesus, ela está se aproximando de você. O que vai atrair Jesus nessa noite para você é conforme você clamar, conforme você abrir a sua boca, conforme você reunir as suas forças, puxar lá do fundo das entranhas, lá da divisão da alma, lá da divisão do espírito, e abrir a boca e clamar. A irmã leu aqui nessa noite sobre o cego Bartimeu. Ele reuniu tudo que ele tinha, ele clamou e a presença do Senhor estava ali e realizou algo extraordinário. Só depende de você, porque o Senhor já está aqui. A palavra dele me garante que ele está aqui. Eu sinto a presença dele aqui, o Espírito Santo está aí. E a lepra já começa a bater em retirada, sabe por quê? A lepra tem medo da presença de Jesus. O teu inimigo, ele tem medo da presença de Jesus. A doença tem medo da presença de Jesus. Jesus está chegando. E naquele momento, eles se reúnem agora, como se fosse o cântico que vocês cantaram aqui. Diversas irmãs vindo de vários lugares da cidade para estarem louvando a Deus nessa noite.
Estrangeiros, judeus estavam ali, agora eles se reúnem, agora Jesus está se aproximando. Observe que para clamar a Jesus, onde é que esses homens conheceram Jesus? Onde é que esses homens ouviram falar de Jesus? Como é que eles sabiam quem era Jesus? Quem falou de Jesus para eles? Observe que para eles estarem aqui nessa condição, eles já tinham ido até o sacerdote. O sacerdote vistoriou eles, eles voltaram para casa. O sacerdote foi na casa, vistoriou a casa. 7 dias, voltaram de novo, e voltaram de novo. E assim ficaram, até que o sacerdote disse: está leproso. E quando vinha a sentença, a roupa tinha que ser rasgada, o pano agora no rosto, e eles tinham que aprender um cântico novo. E a partir daquele momento eles tinham uma só palavra que era por lei que eles deveriam falar: imundo, imundo, imundo. Mudaram agora o hino, mudaram agora de alegria, mudaram agora de palavra. E quando eles andavam agora, em qualquer lugar, eles tinham que declarar: imundo, 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 se alguém se aproximasse. Haja visto que ninguém poderia se aproximar de leproso. A lei era clara nisso. Em vez de eles falarem qualquer outra palavra, eles tinham que falar imundo. Só que quando o Senhor Jesus vem se aproximando, a Bíblia declara no verso de número 13 que a primeira coisa que eles levantaram foi a sua voz. Eles se uniram ali, aqueles 10. Eu posso imaginar um grande coral. E a música e o clamor que eles iam entoar naquele dia era um nome que é mais precioso que qualquer nome. É aquele que tem poder para te abençoar nessa noite de forma tremenda. Jesus, o Mestre. Eles declararam agora não só Jesus, não só Yeshua, mas declararam Yeshua HaMashiach. Declararam Jesus, o Messias. Declararam Jesus, o Mestre. E eles juntaram a força agora, uniram-se ali e começaram em alta voz, diz a Bíblia. E aqui a teoria daquela oração chama-gato, ela cai por terra. Aquela das bolinhas. Aquela daquelas correntes. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora é clamor. Agora, ou clama, ou a oportunidade vai passar. Ou abre a boca e fala bem alto, ou a oportunidade vai passar. Sabiam a quem clamar. Conheciam o nome que iriam clamar. Sabiam a patente a quem eles se referiam. Ele é mestre. E se ele é mestre, ponto final. Ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, escreve teu nome no livro da vida, enfrenta o diabo, pisa na cabeça da serpente, te dá vitória, teu nome está escrito na palma da mão dele, e ele diz: eu sou contigo, e ponto final. Eles se reuniram agora e disseram: Jesus, mestre. O Senhor vem se aproximando. Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam vendo esse cenário, esperando eles gritar, sabe o quê? Imundo, imundo, imundo. Mas Jesus não escutou isso. Jesus não tem medo de imundície. Jesus deixa o trono, se faz homem, come com os imundos, habita na casa dos imundos, perdoa os imundos, cura os imundos, transforma os imundos, limpa os imundos. E Deus fica olhando assim do trono: vai meu filho, avança meu filho, vai!
torcida é muito forte nessa noite, filha de Deus, filho de Deus, para tu agarrar a tua bênção e sair desse culto aqui de forma diferente. Clame a Jesus, o Mestre. E no clamor deles, eles diziam assim: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E o Senhor vem se aproximando. E agora chegou o momento quase da colisão. E quando o Senhor vai escutando essa palavra, aquilo começou a mover no interior do Senhor. E conforme aquele clamor ia chegando, o Senhor diz a Bíblia que os viu. Chegou a distância no verso 14, que eles podiam ver, ele podia ver nitidamente. E agora a voz do Senhor já estava ao alcance deles. E Jesus ia falar com eles e dirigir uma palavra para eles. Basta uma palavra que saia hoje daqui, dessas que são pregadas, que você pegar ela no seu coração, é a palavra que irá fazer a diferença na tua vida. Na expectativa deles clamando, o que será que Jesus vai dizer? Eles conheciam Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus, mas eles esperavam agora uma palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor avistou eles, o Senhor abriu os seus lábios. E o Senhor não disse, sejam curados. O Senhor não disse, repreendo-te, Satanás. O Senhor não disse, te repreendo, lepra. O Senhor não disse nada disso. E aqui eu quero parar por um instante. Moisés, consegue tocar um pouquinho aí? Nesse exato momento, quando você está esperando ouvir algo do Senhor, como eu gostaria que Deus falasse tal coisa nessa noite, como eu gostaria que Deus falasse assim, como eu gostaria que o Senhor revelasse tal coisa, tocasse em tal assunto. É quando exatamente você está assim, que Ele não vai dizer a você aquilo que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir. Primeira coisa, que o teu tempo não é o tempo de Deus. Segunda coisa, a tua vida está na mão de Deus. Terceira coisa, Ele sabe como falar com você. E eles ouviram uma palavra, que eles não esperavam aquela palavra, mas a palavra do Senhor. E só Ele poderia dizer isso, e mais ninguém, autoridade nenhuma podia dizer isso. O Senhor disse para eles, ide. A primeira palavra, ide, já desarma, já desbloqueia, já quebra algema, já quebra grilhão, já tira pensamento de derrota, de fracasso, de falência. Já tira aqueles pensamentos de olhar para trás. O Senhor está dizendo, olha para frente. Para ir. Quando o Senhor disse que era para ir, a lepra já ficou com medo. Porque eles teriam que ir contra a lei da terra. Nenhuma autoridade poderia dizer para aqueles leprosos, ide. Não tinha nenhuma autoridade, segundo a lei, que pudesse dizer isso. Nem o sacerdote, porque o sacerdote, de longe, eles iam gritar, imundo, imundo. Não tinha milagre. Mas quando Jesus se aproximou, o Senhor disse, ide, ide. Escuta, mulher, a tua sina muda hoje, a tua sentença muda hoje, a tua história muda hoje. Ele está dizendo para você, ide! E quando Ele diz ide, Ele firma o teu corpo, Ele firma os teus ossos, Ele firma os teus pés. Mas eles estavam leprosos, pastor. A primeira cura é no interior da alma.
Ela no teu psique, é lá dentro de você. Ele vai lá dentro onde ninguém vê. O corpo ainda está fedendo, o problema ainda está lá, o mal ainda está lá, as chagas ainda estão lá, o corpo está rasgado, o pano está na boca. Eles estão ali naquela situação, cabeça raspada, dificuldade para tudo quanto é lado, mas de repente eles escutam uma palavra poderosa e Jesus diz: ide, avança para frente, não é para o lado, não é para o outro, não é para trás. Chega de pensar nos lados. Chega de pensar que a ajuda vai vir daqui, que a ajuda vai vir daqui, que a ajuda vai vir da retaguarda. Está enganado. Ei, mulher, hoje você está de frente a frente com Jesus. Isso aqui não é um culto de defunto, é um culto de um Deus vivo. E quando Ele fala para você ir, esquece aquelas condiçõezinhas básicas, onde você coloca um monte de não, um monte de empecilho, não dá por isso, não dá por aquilo, hoje não é dia, hoje eu não posso, hoje isso, hoje aquilo. Ele está dizendo para você, doente, com problema, com dificuldade, com problema em casa, com problema financeiro, com problema com o marido, com problema com a esposa, com problema com os filhos, com todo tipo de problema. Ele está dizendo para você: ei, levanta aí e ide! A primeira coisa que Jesus levantou só com a presença dele foi a voz deles. Não tinham voz para nada. Era aquela linguagem chula, oca, de doente, aquele cheiro insuportável que nem eles mesmos aguentavam o cheiro um do outro. Dava ânsia de vômito, dava náuseas. Viver daquele jeito. Quando eles viram Jesus, a primeira coisa que começou a levantar foi voz. O vento entrou dentro dos seus pulmões, eles reuniram força agora, e o Senhor disse assim: agora eles têm força, eu também tenho força. Então escuta aí, ide! E aquele ide foi chegando à distância, que nem um tiro de arco. Pá! A palavra chegou lá. E quando após o ide, vem a orientação agora legal, a base legal. Vírgula. Mostrai-vos aos sacerdotes. Sabe por que a palavra está no plural? Porque tinham diversos sacerdotes. E agora eles tinham que ir. E chegar lá no seu lugar do sacerdote. Eles tinham que se mostrar para o sacerdote. A vigilância sanitária tinha que olhar ele de cima a baixo, mesmo todo rasgado. Cheirar ele, analisar ele, observar ele. Mas eu fico a perguntar: como chegar até o sacerdote naquela condição? Como chegar até o sacerdote purulento, podre, faltando unha, faltando dedo, faltando orelha, quem sabe dedos da mão, dedos dos pés. Era chegar no sacerdote e apanhar, era chegar no sacerdote e ser condenado duplamente. Mas quando Jesus disse, ide, o milagre iria acontecendo a partir do momento que eles tomassem uma atitude de ir. O milagre iria acontecendo paulatinamente. E conforme eles fossem andando e caminhando, algo tremendo iria acontecer. E quando eles chegassem cara a cara com o sacerdote, já estariam completamente curados. Presta atenção. Talvez hoje aqui você diga assim, não aconteceu nada. Eu não vi nada. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Comece a se levantar. Comece a se colocar em pé com a voz do Senhor. Comece a receber a palavra do Senhor. Ele já disse para você ir.
Ele já disse para você chegar a um lugar, e quando se chegar naquele lugar lá, ele já disse para você, olha, se apresenta lá. Aparece lá, chega lá, volta lá. Eu quero que eles te vejam agora de forma diferente. Eu estou com AIDS, estou com câncer, volta lá no médico. Eu estou com problema, estou com isso, volta lá no médico. E ele querendo ou não querendo, sendo maçom ou outra coisa qualquer, ele vai ter que assinar aquilo ali e dizer, está curado. Crendo ou não no teu Deus, ele vai ter que assinar aquela documentação. Acreditando ou não no Mestre, ele vai ter que ouvir da sua boca, glória a Jesus! O que aconteceu com as pedras no rim? O que aconteceu com o teu fígado? O que aconteceu com a tua pressão arterial? O que aconteceu com o teu pé? O que aconteceu com a tua mão? O que aconteceu com os teus cabelos? O que aconteceu, mulher? O que aconteceu, homem? Ele vai ficar estarrecido. Aí é a sua oportunidade de você dizer, quem é o Mestre? Vai lá. Ide. Você está sentindo aí já um milagre chegando na sua vida? E diz a Bíblia que eles diziam, tem misericórdia, tem misericórdia. E quando o Senhor mandou eles se mostrarem aos sacerdotes, aconteceu que eles foram, e diz a Bíblia no verso 14, indo eles, os 10 foram, ficaram, veja no texto, veja no texto, verso 14 de Lucas 17, para aumentar a tua fé, ficaram limpos. Então, a partir do momento que você colocar no seu coração, a partir dessa noite, dizer, eu vou. Jesus falou comigo naquele lugar, eu vou. Você vai ficando limpa gradativamente. Milagres do Senhor. A palavra de Deus diz que conforme eles foram indo, ficaram limpos. Eu posso imaginar a alegria deles agora no caminho, cada um procurando o seu sacerdote. E quando chega entre o verso 14 e o verso de número 15, que eles saem da cena, Jesus saiu de cena, já deu a ordem, e eles vão caminhando por aquela estrada, Jesus subindo para Jerusalém, entrando dentro da aldeia agora, e os leprosos agora iriam passar a fronteira, iriam começar a encontrar as pessoas, e agora seria a prova que eles iam ter. Como entrar dentro da aldeia, como chegar lá perto, e conforme eles iam caminhando, aquela palavra do Senhor Jesus ia curando eles. Aquela palavra ia transformando eles. A parte branca ia pegando pigmentação. Onde não tinha pelo, o pelo ia nascendo. Onde estava faltando alguma coisa, ia sendo restituída. Agora o milagre estava acontecendo. Eles começaram, quem sabe, sair da presença de Jesus ali, arcados, tortos, com toda dificuldade. Assim como você está hoje, com dificuldade. Como é que tu chegou aqui nesse culto dessa noite? Você percebeu que não dava certo o playback? Você percebeu que não dava certo a música? Você percebeu isso? Sabe por quê? Deus tem um propósito nesse negócio. Tu vai se levantar daqui hoje e vai chegar lá diferente. Veio capengando, veio para lá, para cá, com dor, artrite, artrose, seja lá o que for. O Espírito Santo está vindo. Está vindo. O mal vai bater em retirada. A doença vai embora. A dificuldade vai ter que recuar. Em nome de Jesus, acredite nisso. E diz a Bíblia que conforme eles foram indo, o milagre foi acontecendo. A restituição foi chegando. O corpo foi mudando. As vestes ainda eram rasgadas porque eram as únicas que eles tinham.
Daqui a pouco um tira o pano do beiço e olha o beiço superior, já está vermelhinho. E o outro olha a boca e o outro começa a olhar os dedos. E daqui a pouco eles olham os pés, eles vão se observando dentro deles, e mesmo olhando e andando um com o outro, um falando com o outro. Olha aí o que está acontecendo, olha aí o que Deus está fazendo, olha aí o que Jesus está realizando, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aleluia! Diga para alguém, olha aí o que Jesus está fazendo na tua vida. É notório quando a presença de Deus chega. É maravilhoso quando Ele vem e te abraça, quando Ele te pega e te levanta, quando Ele diz, vai, caminha. Quando Ele te anima. E eles começaram a outro observando e se olhando agora. Cadê a lepra? Cadê a lepra? Cadê a lepra? Cadê a lepra? E passava a mão pelo corpo e um olhava o outro. E eles foram indo. Quando chega no verso 15, o negócio já está insuportável. E um deles, quando viu o que estava acontecendo, ele mudou a rota do seu caminho. A Bíblia diz que quando ele viu o milagre, que estava são, em vez de ele ir, ele voltou. E ele volta agora, de que forma? Ele volta glorificando a Deus. Na FM, na AM, no Facebook, no WhatsApp, em todos os meios de comunicação. Como é que é isso, pastor? Ele volta glorificando a Deus em alta voz. Não tinha megafone, não tinha carro de som, não tinha nada. Ele não voltou assim, chamando o gato. Ai, Jesus me curou, eu vou lá falar com ele. Não. Coluna ereta, cabeça erguida. Agora eu falava só imundo, imundo, imundo. Agora eu vou falar glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. E sabe qual era o tom? Está escrito, em alta voz. Sabe o que quer dizer isso? Todo mundo que estava ao redor teve que ouvir. Mas ele era leproso. Mas a gente jogava comida lá para ele comer. Ele estava lá no leprosário, ele estava lá do lado fora da cidade. E agora eles olhavam aquele homem todo rasgado ainda, mas os pés perfeitos, as mãos perfeitas, ele voltando. Onde você está indo? Eu estou glorificando a Deus. Mas você vai agora? Está voltando por quê? Não é para ir para lá, não! Eu ia no sacerdote da terra, eu reconheci que ele é o sacerdote do céu, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o mestre dos mestres. Eu vou primeiro nele. Aonde você tem andado? A quem você tem agradecido? Ele voltou, diz a Bíblia, em alta voz, glorificando ao Senhor. E dizendo, eu vou ao mestre, eu vou ao mestre, eu vou ao mestre, eu vou ao mestre. E quando chega do 15 ao 16, o escândalo já está feito. As pessoas na aldeia já estavam escutando barulho. E olhando aquele homem voltando para outra rota. Onde ele vai? Tiveram que ficar assim, ó. Teu vizinho vai ficar assim, viu? Aquela linguaruda lá vai ficar assim. Aquele linguarudo vai ficar assim. É pizza de novo que está chegando. Domingo é nhoque. Agora é frango. Caminhão da Casa Bahia, loja 100. O que está acontecendo aí? Antigamente parava a viatura, antigamente parava a ambulância, antigamente parava aí os paramédicos. O que está acontecendo aí? É Jesus que entrou na casa. Até a lepra da casa foi arrancada. Estão pintando a casa agora, estão reformando. O que está acontecendo? Jesus chegou. Amados,
Quando ele voltou daquele jeito, diz a palavra de Deus, que ele chega diante de Jesus, verso 16, ele cai aos pés de Jesus com o seu rosto em terra. Agora é o cúmulo do absurdo. Por quê, pastor? Como um samaritano vai dobrar joelho, pôr a cara no chão, diante do judeu. Jamais. Isso aqui daria uma guerra. Os ciúmes era tanto, um falava com o outro, era uma intriga terrível. E como um estrangeiro, agora um samaritano, vai se dobrar diante de um judeu? Queridos, esse que volta é a minha sorte e a tua sorte. Porque nós não somos judeus. Nós não éramos cristãos. O evangelho era para os judeus. Porque eles negaram. Porque eles não voltaram para agradecer. Sobrou para nós que somos uma mistura. O samaritano é mistura. E aceitamos Jesus. E reconhecemos Jesus. E adoramos Jesus. Queridos, ele caiu aos seus pés com o rosto em terra, começou a agradecer e diz a Bíblia, este era samaritano. E quando o Senhor respondeu e disse, não foram 10 os limpos? Segunda pergunta, e onde estão os 9? Eu gostaria que você ficasse em pé por um instante. Eu tenho que parar por causa do tempo. O Senhor, ao olhar para aquele homem ali prostrado, o impossível ele estava fazendo. E outra, não era qualquer judeu que poderia se prostrar, qualquer homem que poderia se prostrar diante de um judeu. Eles não aceitam isso. Mas o mestre, o rei dos reis, ele aceitou. Ele recebeu. Ele a recebeu com graça. E diz a Bíblia que quando Jesus faz essa pergunta, onde é que estão os 9? Aí o Senhor fala, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E antes de eu encerrar, eu quero fazer outra pergunta. Jesus perguntou quem eram os 9. Onde é que estão os 9? Agora. Qual a situação dos 9 agora? E eu pergunto a você, onde está o samaritano nesta noite? Onde está a irmã samaritana? Onde está o irmão samaritano? Quer voltar para Jesus? Que hoje, antes de sair por aquela porta de vidro, antes de qualquer coisa, quer ter um encontro com Jesus. Quer se adorar, quer adorar a Ele, quer se prostrar diante dEle. Quer agradecer por esse culto, quer agradecer pela bênção, quer agradecer pelo milagre. Onde está você, samaritano? Onde está você, samaritana? Onde está você, estrangeiro? E o Senhor disse, verso 19, novamente agora, de forma diferente. Lá no começo ele levanta a voz, e agora no 19 ele põe-te em pé. Ele diz, levanta-te. E agora não é ide, agora ele diz, vai. É diferente a palavra. Ele diz, levanta-te e agora vai. A tua fé te salvou. Isso aqui é escatológico. Ele não falou a tua fé te curou. Ele, como mestre, ele vai mais longe ainda. Ele vai além da cura. Ele vai na eternidade. Ele vai na salvação. Ele vai no sobrenatural. 9 só receberam cura. Só Rafá. Aqui receberam salvação. Receberam cura, receberam salvação, receberam vida abundante, vida eterna. E sabe onde foi isso? Agora, lá na porta, onde foi lido nessa noite João 10.
Ele é o pastor. Ele está à porta. E ovelha, ele trata na porta. Não é fora da cidade, é lá na porta. Onde está você, mulher? Onde está você, homem? O Senhor está falando, levanta. Não é mais ide. Agora você está curado. Vai. Agora você tem fé. Agora você está ouvindo. Ele te salvou. Eu não estou falando com pecadores aqui nessa noite. Eu estou falando com gente salva. Eu estou falando com pessoas que sabem o que é adoração. Eu estou falando com pessoas aqui que sabem clamar. Está escrito aqui no texto. Você sabe. Eu estou falando com pessoas que sabem adorar. Eu estou falando com pessoas que querem ir. Eu estou falando com pessoas que depois de irem, irão e vão agora. O verbo vai mudar. Eu estou falando com pessoas que têm fé. Eu estou falando com pessoas que já receberam a salvação. Feche seus olhos. Toca um pouquinho mais alto aí. Eu quero convidar você que precisa de um milagre. Você que entrou aqui e que é algo urgente. Você que quer clamar. Você que quer pedir. Você que quer adorar. Você que quer um milagre. Isso é com você que Deus está falando. Eu quero convidar você a vir aqui na frente agora, em nome de Jesus. Seja homem, seja mulher. Aleluia. Você chegou aqui de um jeito, vai voltar de outro jeito. Essa noite, o Mestre tem falado contigo. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não abre a sua boca e tira aquele pano e destapa e adora a Deus em mistérios? Quanto tempo que a vergonha tem tomado conta do teu coração, dos seus pensamentos, das suas atitudes? O Espírito Santo está falando aqui agora. Segura um pouquinho aí, ela vai cantar já. Feche seus olhos.